Muito bem, leiamos a palavra do Senhor, Marcos capítulo 10, versículo 45, nos diz assim: Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Repetindo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meus queridos irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, veja como é tão preciosa a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, embora sendo Filho de Deus, embora sendo uma divindade, ele não veio aqui a esta terra para ser servido. Na verdade, ele veio com a missão de servir. Ele é o servo sofredor. Ele, Cristo Jesus, é o servo obediente. Nos diz a palavra do Senhor que ele fez questão de servir a Deus no projeto de salvação para a humanidade. Pois todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, com a sua voluntariedade, ele não veio obrigado, ele foi voluntário e ainda mais, ele se ofereceu. Ele se ofereceu a vir cumprir a missão divina de resgatar o ser humano para com o Pai. Jesus, meus amados irmãos, ele não veio para ser servido. Servido aqui quer dizer numa perspectiva de poder, mas servido aqui, ele não veio para ser servido, porque as lideranças da época de Cristo, elas não serviam, na verdade elas eram servidas. As pessoas faziam questão de prestar um serviço, de prestar uma homenagem, de se colocar à disposição, de fazer alguma coisa no intuito de servir a estas pessoas. Mas no contrário fez Jesus. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele serviu a Deus no projeto de salvação da humanidade. Ele serviu a Deus no projeto de salvação da sua vida, de salvação da sua alma. É este o objetivo dele, de salvar a sua alma. Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você seja condenado. Ele não quer que você se esvaie sem esperança de vida eterna, sem certeza de salvação. Por isso ele aceitou o projeto divino, por isso ele deixou o resplendor da sua glória, por isto ele deixou o trono celestial e veio como homem na forma humana, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou na condição de servo para servir a Deus no projeto de salvação da humanidade. Por isso, meu amigo, meu irmão, Jesus ele veio para servir. Como filho humano, ele serviu a Maria, ele serviu a José. Como profissional, ele serviu a sociedade da época, exercendo a profissão de carpinteiro. Como religioso, como líder religioso, ele serviu ao povo da época com a sua mensagem, com a sua vida, com seu exemplo, com seu testemunho. Haja visto que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma.
Jesus, ele veio para servir. E ele está à sua disposição. Quando as pessoas chegavam para ele com seus problemas, com as suas adversidades, com seus questionamentos, com seus porquês, com as suas dúvidas, lá estava Jesus com a solução, lá estava Jesus com uma palavra, com um projeto, com um milagre, com uma providência, porque ele veio para servir. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E como servo, meus irmãos, amigos, ele fez ainda mais. Além de servir, além de estar à disposição, além de estar em serviço divino na face da terra, ele se entregou a si mesmo para a morte, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Jesus não quer que o homem se perca. Jesus não quer que o homem seja condenado. Jesus não quer que a humanidade vá para o inferno. Por isso ele veio servir. Por isso ele se entregou a si mesmo. Ele trouxe uma nova doutrina. Ele trouxe um novo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e ao próximo como a ti mesmo. Jesus esteve à disposição como exemplo porque demonstrou o maior amor que se podia expressar ao dar a sua vida por causa de mim, pecador, por causa de você, pecador. Jesus veio do céu, deixou a sua glória, deixou o seu poder, deixou a sua honra, deixou a sua majestade para estar aqui na terra a serviço de Deus no tocante à salvação da humanidade. Ele veio e quando aqui esteve, ele serviu aos seus próprios discípulos, chamando-os para lavar-lhes os pés, demonstrando exemplo de humildade, de cuidado e de zelo, visto que ele é que poderia ter os pés lavados, mas ele disse, não, eu tenho que fazer isto, porque ele veio para servir e não para ser servido. Por isso ele é um exemplo de inspiração, ele é um exemplo comovente, ele é um exemplo que, quando nós olhamos para ele, nós vemos a diferença. Se as pessoas olhassem para Jesus Cristo, se as pessoas olhassem para a palavra de Deus, veria que o cristianismo de verdade é um cristianismo de prestação de serviço, de prestação de cuidado, de prestação de compaixão e de prestação de misericórdia. O cristianismo, a religião, não é meio de enriquecimento pessoal, não é meio de posses, não. O cristianismo é um meio de serviço para Deus, em prol daquele que mais sofre, daquele que mais perece, daquele que precisa, que está na lama, na sarjeta, no charco de lodo, precisando de uma mão amiga. Assim Jesus serviu aos que estavam à sua época. Meu irmão, meu amigo, você que me ouve, Jesus, ele continua a serviço da humanidade. Ele continua a serviço da humanidade como Salvador, como libertador, como aquele que é a solução, como aquele que é o recurso, como aquele que é a providência, como aquele que é a porta de escape, como aquele que é a luz do mundo. Jesus está à sua disposição como servo do Deus vivo, em prol de estar fazendo na sua vida o que você precisa, mas que para isto também você tem que aceitá-lo como Salvador da sua vida.
receber esse servo glorioso que veio do céu para resgatar a sua alma. Ele continua como Salvador. Veio aqui, serviu a pátria, serviu a nação, serviu a religião, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e serve-nos como advogado. Está lá sentado à direita de Deus, advogando a nossa causa, servindo a Deus em favor da humanidade pecadora que erra, vacila, trupica, cai constantemente. Mas lá está Ele, lá está Jesus com as suas mãos furadas para apresentar ao Pai e dizer aqui: Pai, aqui estão as minhas mãos furadas, tem piedade deste pecador, dá-lhe uma chance, dá-lhe uma oportunidade. Ele está a serviço como Salvador. Não perca a chance, meu irmão, minha irmã, de ser alcançado por esse Jesus maravilhoso. Este Jesus que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 45. E como se isto não bastasse, em Filipenses também a palavra do Senhor nos diz no capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Veja, enquanto homens se enchem querendo ser Deus, querendo poder, querendo honra, querendo glória, querendo domínio, Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, transformando-se em homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi este o maior serviço prestado por Jesus Cristo em prol da salvação da humanidade. Jesus prestou um grande milagre. Quando ressuscitou Lázaro, prestou um grande serviço. Jesus prestou um grande serviço quando curou o leproso. Sim, prestou um grande serviço. Jesus prestou um grande serviço quando deu visão ao cego, deu audição ao surdo, deu movimentos ao paralítico, curou, ressuscitou, operou milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Tudo isso foi um serviço que Jesus prestou para Deus em prol da humanidade. Mas o maior serviço, irmãos, o maior serviço prestado por Jesus Cristo em prol da humanidade foi entregar a sua vida, foi verter o seu sangue ali naquela cruz, onde entregou a sua alma, aleluia, por causa da salvação de toda a humanidade. Este foi o maior serviço que Jesus prestou para com toda a humanidade. Por isso, meu irmão, meu amigo, você que me ouve, aceita Jesus como servo que entregou-se a si mesmo por resgate da sua alma. Entrega os seus caminhos para Ele, porque Ele, como servo, Ele é Senhor. Entrega sua vida para este servo de Deus, que em tudo foi perfeito, que nunca errou, que nunca vacilou, que cumpriu a sua missão com maestria e perfeição.
Jesus é este servo, um servo sofredor, um servo que morre para dar a vida, um servo que sofre para tirar-nos do sofrimento, um servo que se humilha para nos exaltar, um servo que se faz maldito para nos tornar benditos por intermédio do sacrifício dele na cruz do Calvário. Aceita Jesus como o Salvador da sua vida, meu irmão. Aceita Jesus como o Salvador da sua vida. Aceita Jesus como o Salvador da sua alma. Aceita Jesus como o perdoador dos seus pecados. Aceita Jesus como servo de Deus enviado para resgatar-nos, para nos dar o direito de salvação e vida eterna. Aceita Jesus como o Salvador da sua alma. Aceita Jesus como o Salvador da sua vida. Aceita Jesus como aquele que pode livrar sua alma do inferno. Aceita Jesus como aquele que pode livrar-te da condenação da morte. Ele é este servo. Como ele foi um bom servo, como ele cumpriu a missão de servo, como ele não errou, ele não vacilou, como ele não caiu, ele não tropeçou. Pelo contrário, ele venceu. Olha o que a palavra diz. Por isto, Deus também o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é superior a todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Viu aí? O servo obediente, o servo sofredor, o servo que cumpriu a missão de resgate da humanidade, recebeu um nome que é superior a todo nome. Não tem Pedro, não tem João, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem papa, não tem pastor, não tem presidente, não tem governador, nada, nem ninguém. Não há título maior do que o título de Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Não há nome mais precioso do que este: Jesus, 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 Jesus. É o maior nome, é o melhor nome, é o nome mais poderoso, é o nome mais potente, é o nome mais sublime, é o nome mais excelso, é o nome mais louvado, é o nome mais reconhecido, é o nome mais respeitado, é o nome mais adorado, é o nome que é superior a todo nome. E haverá um dia que perante este nome, que perante o nome de Jesus Cristo, haverá de se dobrar todo o joelho, desde os que estão nos céus, desde os que estão na terra ou embaixo dela. Ou seja, tudo que existe, todo ser vivo humano, todo ser vivo espiritual, se encurvará diante de Jesus Cristo por causa do seu nome, por causa dos seus feitos, por causa do seu serviço, por causa da qualidade que ele desenvolveu a sua missão e a fez com afinco e deu-lhe resultado prazeroso para com o Pai. Por isso, meu irmão, meu amigo, aceita Jesus como o Salvador da sua vida. Porque a palavra ainda diz mais: para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho e
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O servo que cumpre a missão de resgatar a humanidade se tornará Senhor de tudo e Senhor de todos. Aceita este Jesus, este servo que não veio para servir, mas que não veio para ser servido, mas veio para servir. Entregou-se a si mesmo, esteve à disposição. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha momento. Veja na palavra. Jesus estava sempre à disposição. Vamos, Jesus, deu a hora de almoçar. Ele dizia: minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Ah, Senhor, deixa eu ir sepultar o meu pai. Não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ah, Senhor, eu poderia seguir o Senhor por qualquer lugar. Jesus dizia: as raposas têm ninhos, as aves dos céus têm ninho, as raposas covis, mas os filhos do homem não têm nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu estou a serviço, eu não posso perder tempo, eu não posso parar, eu estou em missão. Minha missão é salvar o pecador, minha missão é comprar o ser humano com preço de sangue. Por isso ele é esse servo maravilhoso, que está a serviço da humanidade, que está à sua disposição. Ele é tão servo que para o cego ele disse: que queres que eu te faça? Fala, cego, o que você quer, porque eu estou aqui para te servir. Ele é esse servo maravilhoso, um servo reconhecido como Senhor também. Senhor, minha filha morreu, vamos lá em casa. Tá bom, já tô indo. Ah, Senhor, não sou digno que entre na minha casa, porque eu sou um homem de autoridade. Eu tenho uns servos também ao meu comando. A um eu digo vai, e ele vai. A outra eu digo vem, e ele vem. Mas eu quero que o Senhor diga apenas uma palavra. E a palavra que Jesus disse deu vida ao servo do centurião. Então, meu irmão, Jesus é o servo que está a serviço da humanidade. Não só para suprir as necessidades, não só para curar, não só para abençoar, mas principalmente e prioritariamente para salvar a humanidade. É para salvar você. É para salvar a sua alma, é para salvar a sua vida, que Jesus está em missão, que Jesus está em serviço. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Não perca esta chance. Entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele te abençoará. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.